Olá, meus queridos, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Vamos hoje ao texto de Josué, capítulo 3. Temos aqui algumas lições que gostaríamos de destacar, as quais são muito importantes para a nossa edificação espiritual. Primeiramente, vou relatar um pouco da história anterior. Moisés havia falecido. Josué assumiu a direção do povo de Israel na conquista de Canaã. A situação estava muito adversa. Diante dos olhos de Josué, era impossível ele conduzir aquele povo. Deus então havia lhe dito que ele deveria simplesmente ser forte e corajoso e o Senhor seria com ele. Então, o texto nos mostra que eles começaram a caminhar em direção ao Rio Jordão para atravessá-lo. Quando chegaram às margens do Rio Jordão, perceberam que ele estava em tempo de cheia e a sua margem estava toda coberta de águas. Ele não estava só no seu leito, estava também espalhado. Havia um volume muito forte de água. O nosso Deus, ele é extraordinário. Ele nos põe à prova diante das adversidades. E quando mostramos medo, ele tenta nos encorajar e mostrar que podemos confiar nele. Mas assim que nós começamos a confiar nele, ele nos põe à prova, para ver se realmente nós estamos aptos a fazer aquilo que ele nos ordena. E esta foi a situação que Josué se encontrava. Ele, percebendo tudo o que estava ao seu redor e, acima de tudo, o descontentamento do povo, porque o rio estava cheio, teriam que atravessá-lo, não sabia como fazê-lo. Então o Senhor aproxima-se de Josué, no capítulo 3, o verso 7, está assim registrado. Aí o Deus Eterno disse a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eu simplesmente acho incrível a grandeza do nosso Deus, o cuidado, o zelo, a atenção que ele dá aos seus servos. É extraordinário observarmos esses detalhes. Josué estava intimidado com medo do povo não recebê-lo como líder. Por 40 anos, Moisés os havia liderado com força, com autoridade, com muito poder, falando face a face com Deus. E agora ele se julgava realmente indigno daquela posição. Mas o Senhor dirige a palavra ao seu coração, nestes termos que eu acabei de ler. Vou fazer você ser um grande homem diante de toda a nação. Eles vão olhar para você, vão te admirar, vão acreditar a você a liderança de toda a nação, porque verão que você é tão poderoso quanto Moisés foi. Mas na verdade, tanto o poder que Moisés tinha, quanto o poder que Josué teria, procedia do Senhor. Mas ele, em sua infinita bondade e misericórdia, procurou encorajar o seu servo para aquela tão importante missão. Diz o texto sagrado, então, assim: eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. Josué, então, disse ao povo: venham cá e prestem atenção naquilo que o Eterno, o nosso Deus, vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que, sem falta, expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Aqui está, portanto, meu querido, a fala do líder que estava intimidado, que foi encorajado pelo Senhor e agora posto em prova
precisava falar com autoridade diante daquele povo rebelde, inconstante, inseguro, incapaz de obedecer. Josué então mostrou determinação. Vocês terão consciência de que Deus está presente junto de vocês e que todas as adversidades que nós temos pela frente, a começar da travessia do Rio Jordão, não é nada comparado ao seu poder. E muito menos serão as tribos fortes e valorosas, ou as nações fortes e valorosas, armadas até os dentes, as quais nós teremos que enfrentar e combater. Estão entendendo? Essa palavra foi direcionada a todo o povo. Mas havia algo a fazer em primeira mão, que é exatamente a prova da constatação do poder de Deus no domínio de Josué, acima de tudo, na autoridade que lhe era conferida como líder. Portanto, Deus havia lhe dado um teste para executar. Ele teria que chamar os sacerdotes, tomar a arca e, com toda a fé, com toda a confiança e com toda a certeza de que iria acontecer aquilo que Deus lhe falara, ele ordena aos sacerdotes: quando vocês adentrarem a água, as margens do Rio Jordão, e pisarem na água, conforme eu disse, ele estava cheio e tinha distribuído as suas águas à margem. Quando o sacerdote pisasse na água, todo o rio, todo o leito do rio, mais as suas margens que estavam alagadas, formariam uma barreira de água. E o terreno onde os sacerdotes haviam pisado ficaria enxuto instantaneamente, enxuto, seco. Não haveria lama, não haveria nenhuma possibilidade de alguém sujar os pés. Ficaria seco e o povo poderia atravessar todo o leito do rio com aquele paredão de água levantado à sua esquerda, e assim eles seriam verdadeiramente abençoados por Deus. Que coisa extraordinária! Ah, meu querido, você que está aí me ouvindo, quantas vezes o Senhor talvez tenha posto você à prova e você tenha desistido de fazer o teste. Não pode haver incredulidade diante da palavra de Deus. Tem que haver fé, determinação, confiança, certeza. E assim, quando Josué ordenou, os sacerdotes pisaram na água e o rio levantou aquele paredão. E eles passaram a pé, enxuto. O Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, é este que vos anuncio. É o Deus que estará com você se você crer nele. É o Deus que fará maravilhas através da sua vida, se você se dispuser a confiar em todo o trabalho que ele te ordena. Ele não dá ordens para serem desobedecidas. As suas ordens têm que ser executadas. Se você negligenciar, ele levantará outro para ocupar o seu lugar. Mas a verdade é que Deus não deixa de realizar a obra que ele propõe fazer. Ele é poder, ele é ação e ele é grande em misericórdia. Portanto, querido, abra o seu coração. Deixe o Espírito de Deus trabalhar a sua vida, o seu coração. Seja como Josué. Se apresente ao Senhor. Não fuja da presença de Deus. Não deixe que o inimigo ponha diante de você obstáculos, os quais venham cegar o seu entendimento espiritual. Mas abra a sua visão e contemple a glória de Deus, porque Ele é majestoso em poder e não desampara os seus. Amém? Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa orientar todo aquele que ouvir esta mensagem
a confiar em ti, assim como fez Josué, e alcançar as grandes vitórias, pois o inimigo vai colocar muitos obstáculos, mas se ele persistir em andar com o Senhor, não haverá nenhum erro, pois o Senhor garante a vitória sobre aqueles que confiam em ti. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.